A paz do Senhor, amém? Senhor, vamos se colocar de pé, abrir a nossa Bíblia em um livro muito difícil de ser achado, o livro de Lucas, bem difícil, terceiro livro do Novo Testamento, no capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 1. Lucas 2:1 diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperando um filho. E esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E agora eu convido os irmãos a voltar 2 livros e saltar para Mateus 1 também, para ler essa passagem novamente. Já que a gente nunca tem pressa para ler a palavra do Senhor e escutar ela, né? Mateus 1, versículo 18. Começa dizendo assim, depois da genealogia de Jesus, versículo 18, diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta:
A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-lhes a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheu-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, e ali depois do 13 ainda vai contar da fuga do Egito e que se cumpriu como disse o profeta. Então, os irmãos podem se assentarem. Aqui a gente tem o nascimento de Jesus em 2 livros diferentes. E também a gente tem ele em João contado de uma forma incrível, trazendo a simbologia do grego, do verbo, falando que o verbo se fez carne e habitou entre nós, andou com graça, com verdade, com luz. E aqui, começando por Lucas, que a gente já tinha começado, a gente vai explorar como que o nascimento de Jesus foi contado. Lucas possivelmente foi um evangelho escrito depois dos outros. Então Lucas, vamos dizer que ele complementou de uma forma, ele tentou enfatizar coisas que nos outros não tinha tido uma ênfase tão grande. Tanto que quando fala que Maria guardava essas coisas, sobre elas refletir em seu coração, possivelmente era que Lucas estava ouvindo esse relato da própria Maria e escrevendo aqui. Mas aqui a gente vê que as promessas do Senhor são real e vão ser cumpridas, independente do tempo que levar, porque Ele é fiel para cumprir. O nascimento de Jesus foi uma dessas promessas que foram cumpridas, e a gente percebe nos mínimos detalhes. A gente começa o capítulo 2 falando que foi feito um recenseamento, que era basicamente um censo que contava as pessoas cada pessoa tinha que estar na sua cidade natal. Então, por isso que José sai de Nazaré para ir para Belém. Lá ele tem que... Vão contar as pessoas, vão mandar as pessoas pagar os impostos, vão convocar eles para o serviço militar, vai ter todo aquele alistamento. Uma coisa bem técnica naquela época, uma coisa ordenada por César Augusto. Mas se não tivesse isso, Jesus não teria nascido em Belém. Então a gente vê Deus agindo nos mínimos detalhes. Teve um decreto que mandou ele de Nazaré para Belém. E Belém era a cidade da qual haveria de nascer o Messias. Então teve 9 meses para fazer esse censo, fez exatamente no dia, ia fazer logo no dia que Jesus ia nascer. Então aí a gente já vê o Senhor sendo soberano, como sempre. Então já começa isso que parece uma coisa comum, mas na verdade era a promessa se cumprindo. Porque fala que todo mundo ia para sua cidade natal a fim de alistar-se.
E surpreendam-se aqui que fala que José, ele era de Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, José fazia parte da linhagem de Davi. O Messias viria da linhagem de Davi. E, inclusive, é por isso que no começo dos livros tem a genealogia. Aqui em Lucas a gente não tem ela, mas no próprio Mateus que a gente viu ali, por isso que nunca se lê a Bíblia isoladamente. Em Mateus a gente tem a genealogia de Jesus e a gente tem também mulheres sendo citadas no meio. A gente tem a genealogia desde Abraão até José, até Cristo. A gente tem toda a genealogia, porque começou tudo com uma promessa. Abraão, você será pai de muitas nações, você terá muitos filhos, então venha comigo e tu será a família mais rica, maior da terra. E Abraão foi um grande pai na fé, foi um grande pai de todas as gerações que havia de vir. Porque fala que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. As genealogias da Bíblia são geralmente bem extensas, a gente tem várias, mas eu não vou dizer que tem umas que não são importantes, mas a de Jesus deve ter uma atenção a mais, porque fala, ali se a gente for ler, a gente vai ler tudo, cada um lê em sua casa, mas aqui a gente chega, é uma das únicas genealogias que cita mulheres no meio. Cita Tamar, cita Raabe, cita Ruth, cita a mulher de Urias e cita Maria. Então a gente vê pessoas aqui que talvez não seriam importantes normalmente, mas estão incluídas aqui porque fazem parte da história do Messias e são importantes. Raabe, que era de uma cidade má, fazia coisas más, mas abriu a sua casa para os espias e foi salva ela e a sua casa, porque ela foi sábia, ela teve fé. Ruth, que era gentia, que foi, que voltou e terminou casada com Boaz, sendo a avó de Davi. Então, porque Ruth gerou Obed gerou Jessé gerou Davi. A importância de ler as genealogias. Depois disso, Davi, Salomão e até chegar em José, que se casou com Maria e gerou, e por meio do Espírito Santo gerou Jesus. Então, tudo converge no final de todas as coisas, que sempre é Cristo. Aqui está falando de como que, a partir de Abraão, tudo colaborou para que o Messias fosse da linhagem de Davi. E por que isso é tão importante? Porque naquela época, Jesus veio primeiro para quem? Jesus veio primeiro para os judeus. Os judeus, eles tinham estudado, eles estavam ansiando pelo Messias, mas eles falharam na interpretação, porque quando o Messias veio, cumprindo todas as profecias possíveis, eles não gostaram, porque o Messias, ele era contra o modo que eles viviam. O Messias ia lá e tocava no ego, porque não adianta tu seguir todas as regras à risca e não amar o teu irmão. Não adianta tu seguir todas as regras à risca e não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Não adianta seguir todas as regras à risca, ser uma coisa aqui e outra lá fora. Jesus estava mostrando para isso, dizendo, olha, vocês se acham perfeitos. Vocês se acham que vocês cumprem todas as regras, todas as leis, mas não é assim. Eu vim para libertar vocês dessa má teologia. Eu vim para libertar vocês dessa escravidão que a lei leva, porque segundo a lei, ninguém é perfeito. Fala que aquele que não cumprir toda a lei à risca, se a pessoa pecar em uma coisa, se a pessoa invejar o irmão, se a pessoa pensar algo ruim, se a pessoa desejar uma coisa que ela não deveria desejar, talvez, uma coisa carnal no seu coração, se ela mentir, pronto, está condenado. Tu irá para o inferno independente do que você vai fazer, porque você errou em alguma coisa. Jesus está chegando e mostrando isso, dizendo, olha, você é pecador, mas eu tenho uma boa notícia. Jesus fala, Jesus ele não se intitula dizendo eu sou o Messias, mas ele mostra isso. Ele está provando isso porque se ele falasse não iam acreditar do mesmo jeito, ao contrário, iam matar ele no mesmo momento. Mas aqui Jesus ele chega mostrando uma nova alternativa. Ele vem nos trazendo uma nova lei. Aquela lei do Velho Testamento, do sacrifício, do cordeiro,
de que precisa seguir todas as leis à risca. Agora, aquela lei fala que Jesus ele veio não para abolir a lei, mas para cumprir. Então ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele cumpriu toda a lei. E quando ele morreu na cruz, ele abriu uma nova oportunidade para a gente. Porque sem a morte dele, a gente não teria cruz. E nele nós temos a melhor coisa do mundo, que é a salvação. Então tudo isso mostra o quão Deus é incrível, sábio e eterno. Porque mostra que desde Abraão passou até Davi. A partir de Davi teria uma profecia que o Messias viria de Davi. Então tudo é feito conforme a sua soberania, conforme o seu desejo, até a ponto de estar aqui, o Rei dos Reis nascendo em uma manjedoura, porque fala que enquanto chegavam lá, chegou a tempo de nascer o bebê. Então, Maria deu à luz aonde? Em Belém da Judéia. Sendo assim, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Rei dos Reis estava nascendo e não havia lugar para ele se hospedar. Ele teve que ficar em uma manjedoura. E fala aqui que havia pastores que estavam próximos. Naquela época, as ovelhas, os animais que eram para o sacrifício do templo, eles não ficavam dentro da cidade, eles ficavam nos arredores, em campos próximos. Então os pastores, durante a noite, eles ficaram sempre alertas para alguém não roubar, para alguém não matar, para um outro bicho não vir e matar as ovelhas. Então fala que eles estavam à noite, eles estavam ali atentos, eles estavam olhando tudo em volta, e aparece um anjo do Senhor ao redor deles, a glória que traz o anjo do Senhor, e eles ficaram assustados, e ele traz as boas notícias de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui está falando quem ele é, quem é esse bebê que nasceu numa manjedoura envolto em panos. É o Salvador, o Cristo, o Senhor. Salvador que vem de libertador. Salvador que vem de redentor. E aí é tão importante a genealogia, porque a gente tem uma história de um redentor ali na genealogia de Jesus. A gente sabe que Boaz, ele casou com Ruth, sendo uma forma de redenção, porque naquela época parentes próximos poderiam casar com a viúva e dessa forma salvar ela e toda a genealogia dela. E assim Boaz foi, casou com Ruth e se tornou um redentor. Da mesma forma, Jesus veio, morreu por sua igreja para poder casar com a sua igreja e oferecer para ela a melhor coisa, que é a vida eterna ao seu lado. Além disso, está falando, ele não é apenas Salvador, ele é Cristo, ele é o Messias, aquilo que vocês têm aguardado ansiosamente, que vocês não veem o dia, porque para os judeus a melhor coisa que poderia acontecer era o Messias, o prometido vir. E quando ele veio, a gente tem ali, quando Jesus sai e encontra uns pescadores ali, fala que Pedro, quando encontra Jesus, fica numa alegria imensa. O irmão dele também, agora me fugiu, André e outras pessoas, quando eles sabiam das profecias, então quando eles encontram o Senhor fazendo aquelas maravilhas, eles conhecem mais, eles têm a certeza absoluta que aquele é o Messias. Então no nascimento a gente já sabia quem esse é, o Messias, o Senhor, e termina falando, é o Senhor. Senhor é um nome traduzido de Yahvé, um nome tão conhecido, o principal nome de Deus no hebraico. Então, com todas as letras, o anjo está falando, esse é o Salvador do mundo. Eu estou convidando vocês, vão, olhem, ele está numa manjedoura. Não se assustem pela simplicidade, ele mesmo é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E ainda mais, aparece uma multidão do exército celestial, com anjos, como você até falou, muitos louvando ao Senhor e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Isso é um cântico de louvor a Deus. Está falando glória a Deus nas alturas. Deus já tem toda a glória, então eles estão confessando, eles estão falando glorioso é o Deus que está nas alturas e paz na terra entre os homens. Que paz na terra? As pessoas podem ver aqui e achar que talvez ele está dizendo que os homens vão viver em paz.
Mas essa paz que vem junto com Jesus é uma paz diferente. Não é uma paz aqui na terra só, é uma paz com Deus. É uma paz que nos tira do status de inimigo de Deus para amigos e filhos dele. É uma paz que está dizendo, esse é o Salvador que vai tirar o pecado de vocês, tornar vocês filhos de Deus e vocês vão viver eternamente com paz com Deus. A melhor coisa. Agora, antes vocês eram odiados por Deus. Antes vocês eram a pior pessoa do mundo. Agora vocês têm uma nova oportunidade de limpar os seus pecados vermelhos como escarlate, tornar brancos como a neve, porque o Salvador está entre os homens. E ele fala, glória a Deus, paz na terra, aos quais ele concede o seu favor. Qual que é o favor? A graça imerecida de Cristo Jesus. Ele nos concedeu, ele nos trouxe essa paz, não porque a gente merecia, mas ele nos concede o seu favor, ele nos concede a sua graça, como um rei que naquele tempo antigo, por isso que é bom de ler a Bíblia, no tempo de Esther mesmo, a grande rainha Esther, o rei precisava-se pegar e estender, dar uma permissão para a pessoa chegar e falar com ele, senão aquela pessoa poderia ser morta. Por isso que a gente sabe que Esther teve que jejuar com o povo, e eles oraram para que quando Esther aparecesse na frente do rei, o rei concedesse o favor dela permanecer na presença dele sem ser morta. E agora a gente tem esse favor concedido, de não só estar na presença do rei, mas permanecer para todos sempre, tendo paz com Deus. Então fala que aqui, a gente poderia parar por aqui, mas fala que ainda continua, fala que os anjos deixaram eles foram para os céus, e os pastores eles começaram a falar, não, mas vamos para Belém, vamos ver o que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer, eles reconhecem que é o Senhor Deus que está falando com eles. Falam que eles correm para lá, eles encontram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. E ainda depois de ele ver essas coisas, eles glorificam, eles louvam a Deus, eles saem contando para todo mundo que eles encontraram o Messias, eles encontraram aquele Senhor que vai livrar eles dos seus pecados, do fardo difícil de carregar, livrar eles daquela multidão de pecados, que fala que o amor cobre a multidão dos pecados, e o amor de Jesus cobriu a multidão dos nossos pecados. Então ele concede a graça, o seu favor imerecido por intermédio do seu Filho, e ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Messias. E ainda complementando, puxando ali para Mateus 1, só vou complementar mais uma coisa, que aqui a gente tem novas informações, que o nome dele viria a ser Emanuel, ou seja, viria a ser Jesus, viria a ser o Deus conosco, que Jesus é a forma, ainda mais, que Jesus também significa o Senhor salva. Então o próprio nome de Jesus, você vai falando, o Senhor é conosco e o Senhor salva. Então o próprio nome já dizia profecias a favor desse Deus. E vem e conta que esses magos, eles vêm e dão presentes ao nosso Senhor, ouro, incenso e mirra. E estudando um pouquinho, a gente sabe que ouro era um presente que se dava aos reis. Então os magos próprios estavam dando presente para um rei, um ouro dando presente para um rei. Incenso era uma coisa muito usada em sacrifícios naquela época, os sacrifícios no templo do Senhor. Então, rei, sacerdote, e termina eles presenteando o Senhor com mirra, que é uma coisa usada para simbolizar a humanidade de Cristo, porque quando ele foi morto usaram mirra para embalsamar o seu corpo, é uma coisa tradicional. Então a gente já sabia aqui que Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o último sacerdote e nosso sumo sacerdote eterno na terra e nos céus. E ainda termina falando que ele ia morrer, mas ele é eterno, então ele vai morrer, mas ele ressuscita no terceiro dia. Então tudo já estava escrito antes da fundação do mundo, começa a ser escrito por meio dos profetas, e no nascimento de Cristo continuam as profecias sendo cumpridas, também com toda a vida dele pela frente, também haveria muitas profecias que iam ser cumpridas ainda. A gente tem também a história
Zacarias, pai de João Batista, e muitas outras histórias aqui no meio. Então, todos os versículos geralmente acabam ou começam falando, e assim aconteceu, como fora dito pelo profeta tal, citação, versículo, porque tudo fora dito primeiro por Deus. Deus passou, ele concedeu a graça dos profetas ouvir, escrever e contar uns aos outros, porque ele não é um mito, ele é uma pessoa real. Então esse é o nosso Deus, que a gente conhece, que a gente ama e que a gente constantemente deve louvar ele. Ele é a razão e a gente está comemorando hoje essa importância, e a gente poderia passar horas aqui falando de profecias. Eu vou só, antes de deixar os irmãos comerem um pouco e confraternizarem entre si, eu só vou passar porque não vai dar tempo de ler, mas algumas citações que eu encontrei nesse meio tempo, que eram citações falando do Messias, desse Messias que ia vir. Malaquias 5:2 fala desse Messias incrível e maravilhoso. Isaías 9, que a gente cantou e louvou, é Malaquias 5:2. Os irmãos que forem, aconselho a apontar para ler depois. Malaquias 5:2, Isaías 9:7, que foi o Isaías que a gente cantou, que ele é o nosso conselheiro e príncipe da paz, aquele que os profetas aguardavam ansiosamente. Tem Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6. Malaquias 4:2 e Isaías 11:1. E ainda a gente tem mais a profecia do capítulo inteiro de Isaías 53, sobre o rei que viria a vir e que ele ia ir também carregando uma cruz que não era sua, porque nunca foi encontrado delito algum em sua boca, mas ele se ofereceu para sofrer em nosso favor. Então era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Vamos se levantar, vamos se alegrar, vamos tirar essa cara de sono, porque o nosso Senhor nasceu hoje, o Senhor está conosco hoje. Hoje está com clima de domingo, está com clima de feriado, está com clima preguiçoso, mas a gente tem a boa notícia que o Senhor nasceu, o Senhor está conosco, e mesmo nós não sabemos o dia exato, a gente comemora porque é a melhor coisa que poderia ter acontecido. A gente pode comemorar o dia que a gente quiser, a gente escolhe o Natal porque é a nossa tradição, como na Páscoa a gente comemora o sacrifício da cruz de Cristo, mas hoje nós estamos aqui para confraternizar em união uns aos outros e glorificar, porque dentro de uma manjedoura, de uma maneira simples, nasceu o Rei dos Reis, e aqui a gente está também de maneira simples comemorando, mas o que mais importa é que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele nos trouxe a presença dele, ele nos trouxe comemorar na presença dele, com os irmãos, porque graças a Deus ele nos concedeu o seu favor. Então eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor Helmo nessa noite, mais uma vez. Depois bota no grupo daí os versículos das profecias. Amém, né, meus irmãos? Graças a Deus. Que alegria, né? Nós